Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a sua língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 9 de fevereiro, sexta-feira, nós temos aqui a continuação do texto que nós lemos ontem. Hoje é São Marcos 7, 31 a 37. Nós temos aqui um surdo mudo. Diz que Jesus, ele sai, Ele passou pela Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Os padres da igreja vão dizer que Jesus ele não se demora muito ali, volta de novo, exatamente para que os judeus não pensassem que ele estivesse se misturando, com o povo ali, os gentios, Mas Jesus fez grandes curas ali nessa região. A Decápole é uma região de 10 cidades, que estão ali voltada, mais para o lado do Oriente. Então Jesus ele atravessa por essa região e apresentam a ele este homem. Ora, Nosso Senhor aqui, a primeira coisa que Jesus faz é retirar o homem da multidão. Isso aqui é significativo, porque o fato de Jesus tirar o homem da multidão, ele está dizendo que também, primeiro, que ele não quer a vanglória, ele não quer um espetáculo. Por isso ele tira o homem da multidão e ele realiza um milagre à parte. Isso nos ensina algumas coisas. Isso, por exemplo, nos ensina, principalmente a nós servos, você que é servo, o Senhor nos ensina a primeiro traçarmos e trilharmos o caminho da humildade. Tudo aquilo que Deus faz não precisa ser visto por todos, a não ser que isso seja uma ocasião de testemunho para a salvação eterna das almas das outras pessoas. Porque se não for para isso, então significa que é para vanglória, significa que é para aparecer. E não faltam hoje pessoas dentro da igreja querendo aparecer. Pessoas até boas, mas que muitas das vezes acabam se envenenando por esse veneno do demônio, que é a vanglória, que é a soberba, que é tudo isso que não pertence ao coração do servo de Jesus. Pelo menos não precisaria pertencer, porque nós precisamos traçar o caminho da humildade, seguindo os passos do Mestre. Segunda coisa que Jesus faz, e que parece uma coisa meio esquisita, e de fato é uma coisa esquisita, e para alguns até uma coisa nojenta. Veja, Jesus faz. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou o dedo nos olhos do homem, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Alguns iam dizer assim, Jesus não tem o mínimo de noção de higiene para fazer algo do tipo. Imagina, cuspiu e passou cuspe na língua do homem. Olha que coisa esquisita, Mas nós precisamos extrair daqui, então, dessa coisa esquisita, um ensinamento espiritual profundo. Porque senão não tem sentido olhar para esse milagre do Nosso Senhor. Jesus simplesmente podia ter feito esse milagre sem colocar a mão no homem, simplesmente com uma palavra, como ele fez várias vezes, à distância mesmo. Jesus não precisaria ter feito nada disso. Ele, inclusive, poderia ter agido discretamente mesmo no meio da multidão,
falando no ouvido do homem, dizendo, pode ir, a tua fé te salvou. Coisa do tipo. Jesus não precisaria ter feito isso. Então a pergunta que fica é, por que Jesus faz esse ato? Que para alguns, eu volto a dizer, um ato anti-higiênico, um ato até nojento. Por que ele faz isso? Ora, o sentido espiritual disso aqui é exatamente isso. Quando ele mete o dedo nos ouvidos do homem para mostrar que, e ele faz a saliva e toca a língua do homem, ele está nos mostrando algo muito profundo. Ele está nos mostrando que o nosso corpo, unido à divindade, ele adquire, ele adquire pela operação da divindade, enriquecida pelo poder de Jesus, nós possamos então viver o processo ao contrário da transgressão de Adão. Ora, se a transgressão de Adão foi exatamente o afastamento do homem com a divindade, com Deus, e isso causou muitos problemas ao gênero humano, e esses problemas, que foi através do pecado original, ele se estendeu a toda a geração humana. Por isso São Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Esses estão privados da glória de Deus, é que houve esse rompimento. Ora, o que Jesus está fazendo aqui agora é exatamente o contrário. Ora, aquilo que foi desligado, aquilo que foi desunido, aquilo que foi afastado pelo pecado de Adão, houve um distanciamento do ser humano. E vamos lembrar aqui algo importante, Aquilo que nós já aprendemos em filosofia. O ser humano, ele é um composto de corpo e alma. Nós temos uma alma que é uma alma espiritual, racional. Aqui está o ser humano na sua plenitude. E ao ele fazer isso, ele está resgatando e unindo não só a alma do homem a Deus, mas ele está unindo toda a humanidade. Ele está unindo a divindade, o ser humano integral, com o seu corpo e com a sua alma. Por isso Jesus, através desse gesto, ele está realizando exatamente isso. Ele está realizando a união de novo do ser humano à divindade. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Mas isso nos ensina algo mais profundo. Ora, esse ato que Jesus realizou, e claro, a carta aos Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo realizou uma redenção eterna uma única vez. Isso não vai se repetir mais. Foi o sacrifício que Cristo realizou, ele foi único, verdadeiro, perpétuo, e não haverá outro, porque ele foi suficiente para salvar toda a humanidade. Ora, então o que Jesus quer dizer a mais aqui para a gente nesse texto? Algo muito simples e algo às vezes muito esquecido por cada um de nós. Todas as vezes que nós recebemos qualquer sacramento, especialmente o sacramento dos sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia, Jesus está mais uma vez tocando com a sua mão no nosso corpo físico. Isso é profundo, irmãos. Cada sacramento que a gente recebe, Jesus está de novo cuspindo e tocando o nosso corpo físico. E ao tocar o nosso corpo físico, enquanto nós estamos aqui vivos, Jesus não está só tocando o nosso corpo vivo, mas ele está tocando toda a nossa humanidade. Corpo, alma e espírito, como nos diz São Paulo. De uma maneira eficaz e poderosa. Isso é o efeito que produz o sacramento. Ora, através dessa palavra a gente pode entender então o que o Catecismo diz a respeito dos sacramentos, que eles contêm e significam aquilo que eles são, que são sinais sensíveis, e eficazes da graça de Deus. Então, de maneira que e a gente consegue compreender outra coisa. A gente consegue compreender, por exemplo, aquilo que Santa Teresa d'Ávila diz quando nós, por exemplo, recebemos o sacramento da Eucaristia no momento de comunhão na Santa Missa.
Santa Teresa diz que, e é claro, né? Aqui supõe algumas condições. Quando Santa Teresa diz que quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, a nossa alma ela se encontra nas sétimas moradas. Embora a gente não experimente as coisas da sétima morada, mas a nossa alma está tão unida a Deus porque Ele está tocando sensivelmente a humanidade na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Ele está nos tocando por completo, cada sacramento. Mas, claro, isso supõe dizer que aquelas almas que, em estado de graça, seguindo as disposições do Espírito, seguindo aquilo que nos ensina, que nos manda a Santa Mãe Igreja, né, que esteja em estado de graça, que esteja confessados, né, e que estejam com o coração disponível para Deus, eles então experimentarão exatamente esse toque do Senhor de uma maneira diferenciada. Aquilo que a gente não consegue fora do sacramento e que a gente levaria muito tempo e não chegaria nem perto, o sacramento faz por nós. Quantos testemunhos, por exemplo, eu conheço, muitos testemunhos, por exemplo, de que pessoas que estão nas últimas, por exemplo, no leito do hospital, e é chamado um sacerdote para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, que muitas pessoas compreendem de maneira muito errada, inclusive, o sacramento da unção dos enfermos, né? Por isso a igreja trocou de extrema unção para a unção dos enfermos, para que fique bem claro que esse sacramento ele tem em vista, acima de tudo, a cura do ser humano. E claro, aqui a cura mais importante, que é a cura espiritual. Então significa dizer que uma pessoa que recebe o sacramento da unção dos enfermos, ela fica curada 100% das vezes? Sim, 100% das vezes. Ué, mas eu já soube de casos das pessoas que receberam o sacramento da unção dos enfermos e morreu. Claro, irmãos, mas nós estamos falando da cura mais importante. Nós estamos falando da cura mais significativa, que é a cura da nossa alma. Por exemplo, uma pessoa que está lá nas últimas e ela não consegue, por exemplo, confessar, quando ela recebe o sacramento da unção dos enfermos, seus pecados são perdoados. Olha que maravilha! Ora, se o pecado é tudo que nós já sabemos que é, esse sacramento, então, ele é uma tábua de misericórdia extra que Deus está nos dando para os momentos difíceis. Mas eu sei de muitos casos de pessoas que estavam nas últimas e receberam o sacramento da unção dos enfermos e ficaram completamente curadas, inclusive no seu físico. Mas nós não podemos perder de vista que o mais importante aqui é a salvação eterna das nossas almas, é a cura da nossa alma, é a cura do nosso espírito, para que a gente possa se reconciliar com Deus e ganhar a salvação eterna. Por exemplo, o sacramento do matrimônio, muito mal interpretado também, muito mal entendido. Veja, a minha esposa, o meu cônjuge, ele é o sacramento de Cristo para mim, de maneiras que quando eu estou amando a minha esposa, ao contrário de qualquer outra pessoa que eu possa praticar uma caridade sobrenatural, quando isso é feito ao meu cônjuge, eu estou fazendo ao próprio Cristo de uma maneira sacramental. Isso é elevado a uma dignidade e isso ganha um poder espiritual muito maior do que quando, por exemplo, a gente realiza esse mesmo ato a qualquer outra pessoa. Quando isso é feito ao nosso cônjuge, porque estamos unidos em santo matrimônio, pela uma união sacramental com Cristo. Tudo que eu faço à minha esposa é o próprio Cristo que eu estou fazendo. E vice-versa. Entende por que não tem sentido um casal cristão brigar? Não tem sentido. Porque o outro é Jesus. O outro é Cristo. De uma maneira sobrenatural, de maneira que nós não conseguimos compreender. E muita gente não consegue compreender isso. E aqui eu poderia falar de todos os outros sacramentos, mas o nosso tempo não dá. Mas para dizer que Jesus ele continua nos tocando de maneira substancial através dos seus sacramentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.